Em 1500 eram mais de 3 milhões. Quase 5 séculos de confrontos, doenças, comunidades degradadas ou aniquiladas. Hoje, restam cerca de 800 mil distribuídos entre 672 terras indígenas e algumas áreas urbanas. Outras comunidades que se formaram no regime escravista como resistência da população negra às condições, na época, ditadas pelos senhores de engenho, sobrevivem até os dias atuais e ainda lutam, mais de 100 anos depois do fim da escravidão, contra a exclusão e a opressão. Os números são imprecisos, mas estima-se a existência de cerca de 3 mil comunidades quilombolas distribuídas em 24 estados brasileiros, onde vivem mais de 52 mil famílias. A Constituição Federal de 1988 reconhece a organização social, os costumes, línguas, crenças, tradições e direitos originários desses povos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Mas, na prática, esses processos têm sido lentos e geram graves conflitos de indígenas e quilombolas com grandes agricultores, madeireiros, pecuaristas, grileiros de terra e especuladores imobiliários. A recente retomada das discussões sobre a PEC 215 no Congresso Nacional, que propõe a transferência da demarcação e homologação dessas terras do Executivo para o Legislativo, provoca indignação nessas comunidades. Debater a necessidade de garantir o direito a esses territórios é pensar em defender o espaço para a preservação da cultura, para a atualização e transmissão de tradições e conhecimentos de geração em geração. É promover justiça, cidadania, é participar da construção de uma sociedade melhor e mais justa. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o papel do Estado e da sociedade na proteção e preservação dos povos tradicionais brasileiros. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate pela web ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Emerson Guarani Yandeva, cientista social, Benedito Prezia, antropólogo e coordenador do programa Pindorama da PUC São Paulo, e André Augusto Bezerra, conselheiro da Associação Juízes para a Democracia. Bem-vindos. Lideranças e organizações indígenas de vários pontos do país têm se mobilizado e mostram indignação em relação às propostas de parte do Legislativo que ameaçam direitos constitucionais dos povos tradicionais. Segurar a tramitação no Congresso Nacional da PEC 215, do ano de 2000, e do Projeto de Lei 227, de 2012, são as metas principais do movimento. O que está proposto nesses textos? Quais interesses estão em jogo? Quais seriam os impactos dessas medidas se elas fossem aprovadas? De novo, bem-vindos. Comecemos por aí. Emerson, na condição inclusive de Guarani, quais seriam os impactos se essas medidas, a PEC 215 e a PL 227, fossem aprovadas? Quais seriam os impactos para as populações tradicionais do Brasil? Tuto, eu gostaria primeiramente de dizer, como liderança indígena Guarani de São Paulo, que nós queremos um Brasil melhor e mais justo também. Mas o que acontece hoje em dia na política, principalmente a política que vemos aí com essas leis e vírgulas que colocam na nossa Constituição, é que os direitos indígenas estão sendo transformados para atender ao interesse de indústrias, do agronegócio e de uma parcela, uma bancada ruralista que a cada dia se acentua, para defender direitos do empresariado e de uma sociedade que, na verdade, transformou a cultura do nosso povo ou dos nossos povos e que continua com esse extermínio. Essa lei, essa PEC 215, ela irá acabar com os direitos constitucionais que já existem desde a Constituição de 1988. Isso é uma afronta a todos os direitos conquistados até hoje e mais do que isso, atendendo apenas a interesses de grandes empresas que aqui se instalam e que tentam transformar a nossa cultura, a cultura do nosso povo, do povo originário desse país, em simplesmente questões agropecuárias e agro-rurais que
que é para defender interesses internacionais. Estou muito triste com essa mudança, né? Porque se a gente pegar a história do nosso país, a gente vai acabar percebendo que a matança, o extermínio, a luta contra os povos indígenas é uma luta que já continua há mais de 500 anos. Os extermínios, desde os povos bandeirantes até hoje, os bandeirantes do século XXI são esses instalados dentro do nosso Congresso Nacional, são as indústrias transnacionais. E mais do que isso também, né? Hoje ela está dentro de instituições que têm nome, inclusive nome de juízes, nome de políticos, nome de empresas. Elas não são indústrias ou grupos políticos que não possuem já um certo nome, eles já se expõem como um confronto mesmo de ideologias. Eu fico muito chateado com tudo que está acontecendo, né, mas com os meus amigos que estão aqui, né, o doutor André, Benedito Prézia, que conhece muito bem isso e gostaria também de pedir a opinião deles aí a respeito. Claro, vamos botar... André, entra na conversa. Como Vamos é que você vê esses textos legais, essas propostas? A PEC 215 e a PL 227. Falar um pouco mais até da PEC 215, que eu estou me estudando mais. Na verdade, ela está inserida num contexto, né? Contexto, como bem colocado, que tem início em 1500, né? Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Né? A gente tem que lembrar que, com a nossa independência política, o processo de colonização política acabou, mas a colonização contra os indígenas perdurou. Né? E perdurou num projeto, doutrinário, né? Que no sentido da modernização do país. Né? Isso já era bastante claro no século XIX. Vamos modernizar o país. E os índios, os nativos, eram vistos como obstáculo a essa modernização. Afinal, essa modernização é uma modernização ocidental, né? Capaz de inserir nosso país, né, no capitalismo mundial, né, que já era globalizado no século XIX. Né. Nas últimas décadas, aí a gente chega na PEC 215, há dois fatores, né, que deram um caráter de novidade nesse processo de colonização. Primeiro, uma vitória, né, enfim, uma vitória que foi a Constituição de 88. Né. Não é um texto ideal, mas é um texto fruto de muita luta, muita batalha, né, e que reconheceu a posse nas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, e também no caso dos quilombolas. Né. E o segundo elemento é o recente crescimento do agronegócio. Né. Isso bastante claro, né, mas não exclusivo, no centro-oeste brasileiro. Né. Vivemos hoje uma expansão para o oeste. Né. E a PEC 215 é o contra-ataque do agronegócio aos direitos constitucionais. Né. Faço parte de uma associação de juízes, né, e que já nos pronunciamos do ponto de vista jurídico pela inconstitucionalidade dessa PEC. Ainda que aprovado, né, ainda que aprovada, quero crer que não, né, mas ainda que aprovada, ao nosso ver, ela não tem validade, ela é inconstitucional. Benedito, entra na conversa, por favor. Como é que você lê essas questões relacionadas à PEC 215? Então, eu acho que é um pouco trágico, para não dizer dramático, que isso daí está acontecendo justamente nos 25 anos da Constituição de 88, que foi anunciada como Constituição Cidadã. Eu nunca me esqueço do Ulisses Guimarães, né, no Congresso, levantando a Constituição Cidadã, e a gente percebe que essa Constituição não chegou aos povos indígenas. Então está cada vez mais... Embora essa questão tivesse presente no texto da Constituição, a garantia do direito à terra aos povos que a ocupavam tradicionalmente. Inclusive, nas disposições transitórias, colocavam um prazo de 5 anos para demarcar todas as terras indígenas. Então foi um compromisso dessa Constituição Cidadã. E fazendo levantamento, então agora a gente vê que apenas 39% das terras foram demarcadas, e ainda falta 61%, né, segundo o levantamento do CIMI. Então é triste, né? Eu acho que tem uma ambiguidade muito grande no nosso país, porque a gente tem um discurso, vamos dizer, democrático avançado, só que a prática é uma prática muito conservadora e destruidora, e até genocida. Se a gente vê a história das populações indígenas, também dos quilombolas, né? Eu acho que é um setor minoritário que se fala pouco, né?
mas que nós temos uma dívida histórica em relação a eles. E Eu queria, vou fazer uma provocação a vocês, mas vou trazer um argumento para que vocês, inclusive, possam se posicionar em relação a ele, do proponente da PEC 215, o ex-deputado federal por Roraima, Almir Moraes Sá, também advogado, que diz o seguinte, entre outras coisas, num artigo recente, ele diz que a PEC 215 é uma proposta a ser inserida na Constituição Federal, garantindo ao Legislativo o direito de apreciar as demarcações de áreas indígenas da mesma forma com que aprecia a demarcação de áreas de proteção ambiental ou de qualquer projeto de lei. O Congresso Nacional, segundo ele, constituído pela vontade popular, tem a obrigação e o dever de legislar sobre qualquer matéria de interesse do país. Sendo assim, segue o ex-deputado Almir Moraes de Sá, o que se tem visto é a omissão do Congresso Nacional sobre relevante matéria. Afinal, pergunta ele, o que diz a PEC 215? E, entre outras coisas, ele destaca que é, no artigo 49, da competência exclusiva do Congresso Nacional, entre outras coisas, aprovar a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e ratificar as demarcações já homologadas. E no artigo 2º, no artigo 231, perdão, não no segundo, passaria a vigorar a ideia, outros elementos, enfim, a ideia é o Poder Executivo, diz o Almir, propor as demarcações de áreas indígenas ao Legislativo e este, por sua vez, como poder emanado do povo, analisar e chancelar. A proposta aprovada pelo Legislativo retornaria então ao Executivo para sanção e homologação, trâmite normal dos projetos no Legislativo. E ele diz, para concluir, ele diz, e isto é a democracia. Gostaria que vocês comentassem isso. Emerson. Eu acho que esses processos já existem dentro da FUNAI. Quando da homologação ou demarcação das terras indígenas, todas essas instâncias elas já são consultadas, né? Agora, o que é novidade é que ele quer passar para o Legislativo que a decisão seja do Legislativo, né? Então, aí, atendendo a interesses de certas regiões, no caso aí que a gente acabou percebendo que isso criou um grande movimento através da Raposa Serra do Sol, né? Que acabou se estendendo para os demais países, dos demais estados. Mas eu acho que isso já acontece. Todos os estados já são consultados. E não seria o caso, aqui não tem uma armadilha, no sentido de que ele diz assim, olha, não é nada demais, afinal o Legislativo, Casa do Povo, eleito pelo povo e tal, teria que se manifestar sobre essas matérias. Eles ratificar todas as homologações já feitas, significa abrir todas as demarcações de terras já feitas, porque se o Legislativo não ratificar, o processo deverá ser reaberto. É isso, André? Exatamente. É justamente por isso esses argumentos são sedutores. Mas né? isso não te parece um absurdo? São sedutores para quem não conhece a dinâmica política brasileira. A dinâmica política, principalmente do agronegócio. Né? Dentro desse discurso, né, pseudo-democrático, eu vou falar do ponto de vista jurídico, né, duas graves inconstitucionalidades. Né? Primeiro, passar uma atribuição do Legislativo do Executivo ao Legislativo, né, é inconstitucional. É inconstitucional porque fere uma cláusula pétrea. Né? Cláusula pétrea, para quem não sabe, são aqueles princípios constitucionais que não podem ser jamais modificados, mexidos, nem mesmo por emenda constitucional, no caso de uma PEC. Né? O primeiro princípio é a separação de poderes. Né? Você está enfraquecendo o Executivo e fortalecendo o Legislativo. Né? Separação de poderes, né? Isso básico da doutrina liberal inglesa, francesa, né? Constitucionalismo norte-americano, né? Exige o quê? O equilíbrio, a igualdade entre os poderes. Se você tira de um para colocar em outro, você fere esse equilíbrio. E a segunda cláusula pétrea são os direitos fundamentais. Né? E a gente está violando essa PEC, pode violar os direitos fundamentais, vai violar os direitos fundamentais dos índios, na medida em que dá esse amplo poder ao Congresso de rever demarcações. Ou seja, vai retroceder ao pouco que foi conquistado. Portanto, não tem validade. Benedito. Então, eu acho que é triste, né, de verificar que o legislador
Quer dizer, tem essa interpretação, porque, na realidade, o poder legislativo é muito instável. Então, dizer que lá é a casa do povo, de que povo, né? Então, nós temos uma democracia representativa que fica muito aquém da realidade. E Então, das necessidades de representação no Brasil. então parece que agora os brasileiros estão percebendo que nós precisamos de uma democracia participativa. Quer dizer, não dar um cheque em branco para eles fazerem o que quiserem, né? Então, Deixa eu, Benedito, só colocar aqui, a gente recebeu já 3 comentários, não são perguntas, para terminar esse bloco, eu vou terminar com esses 3 comentários de internautas que estão nos assistindo. A B. Neviani, ela diz o seguinte: a Constituição está em perigo, o Brasil é dos índios, a terra é tradicionalmente deles. Ivan Moraes, essa PEC é uma ofensa ao direito, uma vergonha para o Brasil. E Ícaro Ciani, de São Bernardo do Campo, ele diz: é uma demonstração de um Congresso que governa para si mesmo, até por ser cheio de empresários, e isso põe como inimigo, isso opõe como inimigo da população. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.